4 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 823 Conflito Internecino e Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo fui pegando em novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Tanto o Rei Mago Negro quanto o Rei Mago Dourado tinham semblantes sombrios e suas atitudes eram muito mais reservadas. Depois que Fan Xingjian absorveu seus sistemas, ele deu uma olhada em sua janela de estatísticas. A barra de progresso estava agora em 2%. Depois de absorver os sistemas do verdadeiro Lord Kingsan e vários humanos extraordinários na Terra paralela em que ele esteve anteriormente, sua barra de progresso atingiu 1%. No entanto, depois de colher os sistemas de vários milhões de pessoas da capital do deserto e, em seguida, seguidos pelos sistemas do Black Magic King e do Gold Magic King hoje, a barra de progresso atingiu apenas 2%. Parece que vou precisar de sistemas não Knit para conseguir um aumento significativo. Depois de pensar por um instante, Fan Xingjian deixou o assunto de lado. Ele então continuou, dizendo com indiferença: este seu fundamento de cultivo será temporariamente colocado comigo por enquanto. Na verdade, Fan Xingjian não tinha ideia de quão grande seria o efeito quando os especialistas de nível divino perdessem seus sistemas. No entanto, neste momento, embora Fan Xingjian não tenha dito o que faria depois de tirar essa base de cultivo, sua série de ações e palavras eram extremamente profundas e insondáveis no coração de todos. Todos eles pensaram claramente que Fan Xingjian tirou seus sistemas como um meio de restringi-los. Os dois reis magos trocaram um olhar. Claramente, cada um deles tinha seu próprio entendimento sobre esse movimento misterioso e insondável. Depois de cuidar dos dois reis magos por enquanto, Fan Xingjian voltou seu olhar para os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas. Olhando para o olhar de Fan Xingjian, os olhos celestiais reveladores da morte disseram friamente: blasfemador, embora você tenha matado o clone do Deus do Mal, pode esquecer de nos ameaçar. Não vai se render a você. A aberração das trevas também endireitou o pescoço, parecendo valente e sem vontade de se submeter, mesmo ao custo de sua vida. Era impossível para a Igreja da Verdade Universal ser assimilada por outra influência. Fan Xingjian entendeu isso há muito tempo. Uma razão para isso era que a igreja tinha uma força tremenda e seu apoio era forte demais. Outra razão era que eles tinham um componente religioso para eles. Portanto, Fan Xingjian nunca planejou enfrentar os dois reis guardiões desde o início. Fan Xingjian lançou um olhar, e as intenções da espada conquistadora dispararam e cortaram em direção aos dois reis guardiões. No momento, pode-se dizer que tanto os olhos celestiais reveladores da morte quanto a aberração das trevas estão no ponto mais baixo de suas vidas. Sua grande batalha contra o guerreiro da tribo do Deus Maligno esgotou mais de 90% de suas energias. Apesar disso, eles eram especialistas no nível do Rei Guardião, então sua força não deveria ser subestimada. Os dois claramente também não planejavam esperar para serem mortos pelos ataques de Fan Xingjian. Os olhos celestiais reveladores da morte ativaram sua arte divina mais uma vez, e duas cruzes apareceram em seus olhos. Uma proeza de ataque, que poderia esmagar tudo no mundo e desintegrar as quatro forças fundamentais, varreu diretamente para Fan Xingjian. A aberração das trevas soltou um rugido feroz, e um anel dourado de vontade marcial varreu, colocando um bloqueio diante dos dois e agindo como uma defesa. Ao mesmo tempo, a matéria escura cresceu rapidamente e logo se transformou em um enorme escudo preto que criou um bloco entre as duas pessoas. Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. Os olhos celestiais reveladores da morte ativaram sua arte divina, liberando repetidamente o poder de desintegrar tudo no mundo. Grandes áreas de escuridão cresceram e depois se contraíram. Incontáveis áreas do espaço transformaram-se em singularidades gravitacionais que foram então preenchidas por outros espaços. Apesar de tudo isso, o corpo de Fan Xingjian ainda estava ileso. No entanto, parecia que a luz da espada que Fan Xingjian enviou também não poderia fazer nada com a matéria escura.
Ele não parece ser tão invencível quanto o que ele mostrou antes. É porque ele esgotou muito de seus poderes na batalha contra o guerreiro da tribo do deus maligno. Assim como os olhos celestiais reveladores da morte estavam pensando nisso, a matéria escura diante dele de repente se despedaçou. Então, no momento seguinte, o Fan Xingjian no céu foi completamente engolfado pela escuridão. Ele se desintegrou completamente sob a arte divina dos olhos celestiais reveladores da morte, sem deixar vestígios de sua alma. A expressão dos olhos celestiais reveladores da morte estava ligeiramente atordoada antes de revelar grande euforia. É um sucesso. No entanto, naquele momento, a voz de Fan Xingjian soou perto de seu ouvido. É realmente um sucesso. Os olhos celestiais reveladores da morte ficaram atordoados por um momento. As vestes brancas da aberração das trevas desceram do local onde Fan Xingjian, que deveria ter sido desintegrado, estava. A matéria escura no ar se dissipou rapidamente e parecia não haver mais vestígios da aberração das trevas neste mundo. Não houve uma batalha entre três homens, nem houve ataques ou defesas da luz da espada. A batalha anterior tinha sido apenas olhos celestiais reveladores da morte atacando a matéria escura que a aberração das trevas havia criado. Tinha sido apenas uma luta interna. A lança mais forte atacava o escudo mais forte incessantemente. Eu sempre tive curiosidade de saber se a aberração das trevas seria capaz de se defender de seus ataques. Agora eu sei o resultado. Sua habilidade foi uma perdição para ele. Fang Xing Jian. A mente dos olhos celestiais reveladores da morte estava cheia até a borda com uma furiosa intenção de matar depois de ter matado seu companheiro de muitos anos. Seu corpo de repente se quebrou e depois se regenerou atrás de Fan Xingjian na velocidade da luz. Depois disso, ele ativou seus olhos celestiais e uma grande área negra envolveu a localização de Fan Xingjian. Então, à medida que o espaço ao redor pressionava, as grandes áreas de preto condensavam lentamente e eventualmente se transformavam em um pequeno ponto preto que então desaparecia. Quando ele terminou de fazer tudo isso, os olhos celestiais reveladores da morte revelaram um olhar de desespero em seu rosto. Foi porque antes de atacar, Fan Xingjian já havia usado o poder da formação da espada de erradicação celestial para distorcer diretamente o espaço e os raios de luz, dando origem a um espaço espiral. Ele esticou o espaço como esticar macarrão. Os pontos inicial e final do espaço foram empilhados juntos, como um fio de macarrão que deu a volta em um círculo antes que as duas pontas se conectassem. Fan Xingjian então usou suas artes ilusórias para atrair os olhos celestiais reveladores da morte para esta posição, que era o ponto inicial e final. Portanto, o que os olhos celestiais reveladores da morte viram foi ele mesmo. Ele tinha visto sua própria visão trazer através do espaço curvo dos raios de luz. Consequentemente, embora parecesse que o alvo que ele atacou tinha sido Fan Xingjian devido aos efeitos das artes ilusórias de Fan Xingjian, na verdade eram as próprias costas dos olhos celestiais reveladores da morte. Os olhos celestiais reveladores da morte abaixaram a cabeça e olharam para seu próprio corpo que estava gradualmente sendo engolido pela escuridão, tornando-se lentamente cada vez menor junto com a mancha preta. O ataque que ele fez de tudo para desencadear, mesmo com o risco de sua vida, acabou atingindo a si mesmo. Como alguém que possuía artes divinas, os olhos celestiais reveladores da morte eram extremamente claros sobre o quão poderosa era sua habilidade. Olhando para seu próprio corpo se contraindo junto com a escuridão, uma pitada de arrependimento apareceu em seu rosto. As muitas cenas anteriores passaram por sua mente. O espaço que mudou repentinamente, a virada inexplicável das mesas, a troca mais estranha entre a aberração das trevas, Fan Xingjian e ele mesmo. De repente, uma pitada de compreensão brilhou no rosto dos olhos celestiais reveladores da morte. Você. Então sua habilidade é. No momento seguinte, os olhos celestiais reveladores da morte já haviam se transformado completamente em um ponto infinitamente pequeno que desapareceu do mundo. Os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas foram aniquilados.
Esses dois especialistas de alto nível no nível do Rei Guardião acabaram morrendo por suas próprias mãos. Aos olhos do Rei Mago Negro e das outras pessoas, toda a batalha parecia ainda mais simples e surpreendente. Eles viram os olhos celestiais reveladores da morte dar o primeiro passo para ativar sua habilidade, enviando uma grande propagação de escuridão engolfando em direção a Fan Xingjian. No entanto, no momento seguinte, a escuridão foi interrompida por um dos dedos de Fan Xingjian. Logo depois, o ataque se recuperou e a escuridão rompeu o bloqueio da matéria escura. Em meio a gritos agonizantes, tanto os olhos celestiais reveladores da morte quanto a aberração das trevas foram completamente engolidos. E pensar que ele recuperou o ataque dos olhos celestiais reveladores da morte. As sobrancelhas do Rei Mago Negro se ergueram. De repente, ele se alegrou com sua decisão anterior. As pupilas do Rei Mago de Ouro se contraíram. Ele não conseguia entender como Fan Xingjian havia feito isso. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 824, Rebeldes e Traidores. A expressão de Fan Xingjian tornou-se ainda mais monótona. Nesse momento, ele entendeu que nunca teria chance de se vingar nesta vida. No entanto, ainda havia uma pitada de descontentamento em seu coração. Meus pais morreram em suas mãos. Embora eu não possa me vingar, a Igreja da Verdade Universal pode conseguir. Ele continuou pensando nisso. Com os dois reis guardiões mortos, a Igreja definitivamente não deixará as coisas como estão. Eles são a maior influência do mundo, acumulando uma história de milhares ou 10 milhares de anos. Há também mais de 10 outros reis guardiões que são do mesmo nível que os olhos celestiais reveladores da morte. As outras pessoas estavam todas chocadas e entorpecidas com o que havia acontecido. Suas bocas estavam escancaradas e eles entraram em estado de silêncio. O primeiro príncipe soltou uma risada amarga e suspirou. Fan Xingjian, você realmente vai fazer inimigos da Igreja da Verdade Universal? Farei uma viagem à igreja mais cedo ou mais tarde, disse Fan Xingjian. Era verdade que ele iria para a igreja. As mudanças que o Rei Mago Púrpura trouxe ao corpo de Fan Xingjian resultaram em uma mudança completamente diferente em seus pensamentos e coração interior. Também havia memórias aparecendo em sua mente de vez em quando, enchendo de curiosidade em relação ao seu passado. A morte de sua mãe. O homem de preto que levou sua mãe embora e também lhe concedeu as chamas roxas. As chamas roxas que lhe deram o melhor talento do mundo nas artes da espada. O homem de preto é o final aviso. Todos esses segredos pareciam estar no norte na igreja. É só uma questão de tempo. Antes de ir para a igreja, devo fazer uma viagem de volta à Terra e investigar as coisas que aconteceram quando eu era jovem. Os pensamentos que passaram pela mente de Fan Xingjian não atrapalharam seus movimentos. Ele lançou um olhar para o primeiro príncipe e disse lentamente: a família real Krieg sofreu um grande golpe e a capital imperial foi destruída. O império requer urgentemente um novo líder. O olhar de Fan Xingjian varreu a multidão antes de dizer lentamente: acho que o filho do segundo príncipe, Charlotte, é alguém que é inteligente desde jovem e é justo e virtuoso. Ele tem a imagem de um grande líder. Por que não deixamos herdar o trono e liderar o império? Todos ficaram em silêncio. Como alguém poderia se opor às palavras de Fan Xingjian neste momento? A enorme palmeira no céu ainda era fracamente discernível, e os dois reis guardiões tinham acabado de explodir no local antes. Ao ver isso, o primeiro príncipe soltou um bufo frio. Fan Xingjian, você é forte e incomparável, mas nosso clã Krieg administrou as 8 regiões do Império por mais de 200 anos. O prestígio da família real está profundamente enraizado no coração de todos. A concessão do título de cavaleiro e o sistema das academias foram desenvolvidos por tantos anos. Quantos especialistas do Império não saíram dos ensinamentos das várias academias do Império? Não é tão fácil para você ser tão dominador e conspirar para assumir a fundação que nosso clã estabeleceu. Qual das pessoas presentes não é o governador do nosso império, chefe regional, instrutor, oficiais ou outros oficiais dos cavaleiros? Eles estão em dívida com a família real há gerações,
Então como eles poderiam se submeter apenas por causa de algumas palavras que você disse? Sem a minha cooperação, você provavelmente ainda precisará de 3 a 5 anos para dominar todo o império. No entanto, o primeiro príncipe pensou muito na integridade moral de todos, especialmente os políticos. A lealdade patriótica que muitas pessoas demonstraram foi apenas algo que eles mantiveram quando o clã Krieg era poderoso e próspero. Era como o ditado: um bom pássaro escolhe uma árvore para fazer seu ninho. Quando alguém sofria um revés, todos davam um golpe na pessoa. Os oficiais do Império e os cavaleiros conferidos estavam muito familiarizados com isso. Os confrontos e conflitos entre os aristocratas e facções do Império sempre foram extremamente sombrios e vis. Os humanos sempre foram capazes de reduzir continuamente seus limites repetidamente em prol de seus benefícios. Não apenas ninguém se opôs, mas no momento em que Fan Xingjian disse isso, alguém já havia saído correndo e retomado de onde ele havia começado. O deus besta, que veio da região da areia oriental, levantou-se abruptamente e rastejou no chão. Este semideus com 4 níveis de perfeição, um especialista que viajou pelo mundo a fim de lutar pelo nível divino, teve uma grande parte de seu corpo comido pelo guerreiro da tribo do deus maligno anteriormente. Ele finalmente conseguiu sobreviver sob a proteção da aberração das trevas. Agora, ele parecia estar em um estado muito patético, tudo pele e osso. O corpo que ele acabara de regenerar parecia que iria quebrar a qualquer momento. Ele foi o primeiro a cair de joelhos e gritar alto: Grande mestre, está certo, mas Prince 2 é jovem afinal. Agora que o núcleo do Império foi destruído, ainda precisaremos de alguém que seja experiente e habilidoso nas artes marciais, uma pessoa que é capaz de espalhar sua força para os especialistas de todos os outros lugares. Essa pessoa vai acalmar o país e apoiar o príncipe. Isso mesmo. Outra pessoa saiu. Essa pessoa era Charlie, que já havia aparecido antes. Charlie foi o primeiro inimigo no nível de cavaleiro conferido que Fan Xingjian encontrou. No passado, ele havia interrogado Fan Xingjian sozinho na Qist Prefectural Academy. Naquela época, Fan Xingjian era apenas um aprendiz e foi ferido por Charlie. No final, Charlie foi acusado e banido para as fronteiras do sul. Mais tarde, ele fez um acordo com Fan Xingjian, concedendo a Fan Xingjian a habilidade Fulgêncio Yapon, evitando assim seu destino de ser banido para as fronteiras do sul. No passado, Charlie ainda era capaz de suprimir Fan Xingjian quando o conheceu durante seus dias de aprendizado. No entanto, agora, Fan Xingjian já havia se tornado uma existência que Charlie precisava admirar. No momento, Charlie já havia se tornado um cavaleiro conferido de nível 25 e lutou para sobreviver a esse grande desastre. Ele havia perdido todos os seus recursos nos últimos anos devido ao fato de ter ofendido Fan Xingjian. Desta vez, a capital imperial foi destruída e mais da metade dos principais membros do escalão superior do império morreram. Neste momento, Fan Xingjian mostrou a capacidade de se tornar o protetor do império. Para Charlie, esta foi uma grande oportunidade abençoada pelos céus. No entanto, ele não esperava que o Deus Besto vencesse, então ele só poderia ser o segundo a dar um passo à frente. Ainda assim, ele não teve tempo de pensar muito nisso. Neste momento, ele só queria aproveitar esta oportunidade para lamber as botas de Fan Xingjian. Uma razão era que ele esperava que Fan Xingjian o perdoasse. Outra razão era que ele esperava conseguir uma fatia do bolo na distribuição do poder no novo império. Charlie ficou prostrado e gritou bem alto: apenas Lord Fan Xingjian é capaz de assumir esta grande tarefa. A prosperidade do mundo e do império será decidida com uma única palavra sua. Assim que Charlie saiu e rastejou diante de Fan Xingjian, outro velho de cabelos brancos saiu. Yui Shan ergueu as sobrancelhas Brits. Ele é o chefe da Royal Knight Association. A Royal Knight Association era uma organização que a família real do Império havia criado para exercer controle sobre todos os que receberam o título de cavaleiro no mundo. Pode-se dizer que eles são a maior agência de violência em todo o Império.
O chefe da associação de cada geração seria um membro da família real ou um de seus parentes. Foi o mesmo para este velho que atendia pelo nome de Brits. Sua esposa era uma princesa da geração anterior, então Brits atendeu ao critério como um dos parentes da família real. Brits abaixou a cabeça e disse com muito respeito: Mestre Fan 3, por favor, não recuse mais. No momento, o país está em grande perigo e o príncipe Charlotte ainda é jovem. Somente Mestre Fang pode se tornar esse grande pilar para fornecer suporte em este estado terrível. Por favor, intensifique e assuma o papel de ser o preceptor imperial por enquanto, ajudando a livrar o império de suas preocupações. Mais de 100 anos atrás, o rei havia abolido o cargo de preceptor imperial, retomando toda a autoridade em suas próprias mãos. No entanto, o chefe da Knight Association causou uma onda de sentimentos públicos quando levantou isso. Os muitos governadores, chefes regionais, líderes dos vários departamentos e instrutores da Academia Nacional que tinham grande antiguidade se destacaram, tentando persuadir Fan Xingjian a assumir esta posição. Era como se fosse extremamente intolerável e se ele recusasse espalharia grande indignação e descontentamento. Ao ver esta cena, o semblante do primeiro príncipe tornou-se extremamente sombrio e uma grande fúria tomou conta de seu coração. Comparado a odiar Fan Xingjian, ele odiava ainda mais esses súditos e funcionários do império. Este foi especialmente o caso depois que ele viu que até o chefe da associação havia se afastado. Isso deixou o primeiro príncipe tão zangado que quase fez um movimento para matar o chefe da associação. Rebeldes e traidores. Todos eles são rebeldes e traidores. Todos vocês terão uma morte horrível. O vasto território pertencente ao nosso clã Krieg foi todo perdido por suas mãos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 825, reconstruindo a capital imperial. No entanto, não importa o quanto o semblante do primeiro príncipe mudou, ninguém notou essas mudanças. Para todos, o primeiro príncipe não era mais relevante. A família real Krieg foi quase completamente exterminada. Alexander já havia morrido, então quem ainda se importaria com a família real Krieg? Além disso, agora todos podiam dizer que era um acordo fechado para Fan Xingjian controlar o império no futuro e se tornar o ditador em segundo plano. Afinal, com os poderes superfortes que Fan Xingjian exibiu anteriormente, mesmo se todos os especialistas presentes unissem forças, eles não seriam páreo para apenas uma das mãos de Fan Xingjian. Na verdade, mesmo que a capital imperial não tivesse sido destruída e os muitos especialistas do império ainda estivessem vivos, mesmo que a família real Krieg ainda estivesse por perto, e mesmo que o Lorde do Abismo e o rei Alexandre ainda estivessem vivos, seria impossível para eles serem páreo para Fan Xingjian, muito menos para este pequeno grupo de pessoas. Para todos, suas proezas marciais não estavam mais na mesma dimensão que as de Fan Xingjian. Agora, o Fan Xingjian aos olhos de todos já era invencível. Apenas seus meios para matar o clone do Deus do Mal e aniquilar os dois reis guardiões já eram extremamente brilhantes e completamente insondáveis. Portanto, não importa o quão sombrio fosse o semblante do primeiro príncipe e não importa o quanto ele amaldiçoasse, ninguém lhe deu atenção. Todos cercaram Fan Xingjian como as estrelas pairando ao redor da lua. No entanto, Fan Xingjian parecia muito indiferente. Ele passou a olhar por todos os presentes e disse: já que é este o caso, não vou recusar. Vou assumir a posição de preceptor imperial por enquanto. Embora todos tenham ficado um pouco surpresos por um momento, pois não esperavam que ele fosse tão direto, ninguém se opôs. A expressão de todos ficou imóvel por um momento antes de eles rapidamente assentirem, parecendo muito felizes. Não havia sinal da depressão que sentiram antes ao ver a capital imperial destruída. O velho chefe da Knight Association, de cabelos brancos, disse alegremente: com o mestre Fang vigiando o império ficará livre de qualquer preocupação a partir de agora. O deus besta parecia estar muito feliz quando gritou: é realmente uma grande sorte de todas as pessoas no mundo ter o mestre Fang apoiando o príncipe.
Charlie também se levantou e criticou. Alexander é tirânico, conspirando com partes externas para trazer o caos ao mundo. Agora que o preceptor imperial corrigiu tudo desde o estado de desordem, estamos dispostos a prestar nosso serviço ao preceptor imperial, mesmo que seja com o risco de nossas vidas. Ao ver esta cena, a fúria no coração do primeiro príncipe continuou crescendo. Seu rosto ficou vermelho de fúria e ele continuou xingando interiormente: rebeldes e traidores. Um bando de rebeldes e traidores. E pensar que nossa família real cria e guardou para você por tantos anos. E pensar que acabamos ficando com um bando de ingratos. Veias verdes surgiram em sua cabeça, seus olhos continuaram se contraindo e manchas de vermelho sangue apareceram em seus olhos. O primeiro príncipe havia claramente atingido o limite de sua tolerância e teve um forte desejo de desembainhar a espada para matar Fan Xingjian. No entanto, ele ainda o segurou. Era porque sabia que, em seu estado atual, não tinha mais fichas de barganha para negociar com Fan Xingjian. No momento, sua força não valia a pena mencionar aos olhos de Fan Xingjian, e sua vida ou morte poderia ser decidida com apenas um único pensamento de Fan Xingjian. Então, se o primeiro príncipe desejasse manter sua vida, ele só poderia suportar isso. No entanto, quando todos pareciam estar se regozijando, Charlotte de repente se destacou e disse: Mestre, não desejo ser o rei. Charlotte realmente não queria ser o rei. Ele era lento por natureza e gostava de se divertir. Comparado a administrar o país e governar o mundo, ele prefere viajar pelo mundo, apreciando o vinho e se divertindo. Além disso, neste mundo, apenas os fortes tinham o direito de falar. Isso foi especialmente quando os semideuses continuaram aparecendo após a metamorfose do mundo. Mesmo os especialistas de nível divino não podiam permanecer indiferentes. Charlotte era um mero aprendiz de cavaleiro, então mesmo que ele se tornasse o rei, ele seria apenas uma marionete. Comparado a ser uma marionete no palácio, ele preferia ser um estudante comum na região do Grande Oeste, segurando seu destino em suas próprias mãos. Charlotte tinha acabado de dizer isso quando todos olharam para ele. A atmosfera ficou fria. Yue Shan rapidamente agarrou seu ombro e perguntou: Você está louco? Na opinião de Yue Shan, isso era algo que as pessoas poderiam buscar, mas não conseguir. Se eles seguissem Charlotte, eles poderiam até se beneficiar. Eles não conseguiam entender por que Charlotte era tão louco a ponto de rejeitar isso. Se eu não desejo fazer isso, significa que não desejo fazê-lo, disse Charlotte enquanto olhava para Fan Xingjian. Mestre, por que você não deixa o quarto tio fazer isso? Em termos de caráter, habilidades e talento, ele está acima de mim. Ele é muito mais adequado do que eu. Fan Xingjian não deu atenção a ele e disse lentamente: Estou fazendo você fazer isso. Não estou perguntando se você vai ou não. O semblante de Charlotte mudou e ele sentiu uma forte pressão descer do céu e pousar sobre ele. Suas costas ficaram instantaneamente encharcadas de suor frio, e uma sensação penetrante percorreu todo o seu corpo, como se houvesse incontáveis lâminas de espada roçando sua pele. A atmosfera imediatamente ficou rígida após as palavras de Fan Xingjian. O chefe da Knight Association imediatamente saiu em uma tentativa de aliviar a atmosfera. Charlotte é muito jovem. Ele está apenas dizendo isso por impulso. Preceptor Imperial, não leve isso a sério. Fan Xingjian ignorou o chefe da Knight Association e, em vez disso, olhou para Charlotte enquanto dizia: A partir de hoje, você é o rei do Império. Seu tom era inquestionável e ele não tinha a intenção de discutir isso com Charlotte. No entanto, desta vez, Charlotte não ousou se opor a isso. A disposição anterior de Fan Xingjian o assustou. De fato, se Charlotte não fosse filho do segundo príncipe, Fan Xingjian seria capaz de fazer com que qualquer membro aleatório da família real assumisse essa posição. Não seria diferente para ele, mesmo que conseguisse que o primeiro príncipe assumisse esse papel. Ele apenas queria integrar os poderes do Império para ajudar a nutrir seus subordinados, reunir recursos, ficar mais forte e até mesmo enfrentar a Igreja da Verdade Universal. Portanto,
Seguindo isso, todos deixaram este pequeno mundo sob a liderança dos dois reis magos, retornando ao local da capital imperial. Quando eles retornaram ao Miracle World, a localização original da capital imperial estava completamente vazia. Havia apenas um abismo enorme, profundo e sem fundo que parecia sugerir que a capital imperial já existiu. Vendo este abismo profundo e aterrorizante, os olhos de todos se encheram de apreensão. Quando eles olharam para os dois reis magos, seus olhares se tornaram cada vez mais cheios de má vontade. Se eles não quisessem conduzir o ritual de invocação do deus maligno, como tantas pessoas poderiam ter morrido? Ao ver esta cena, o primeiro príncipe também parecia extremamente triste. Olhando para o enorme buraco à sua frente, Fang Xingjian instruiu todos a começarem a reconstruir a capital imperial. Alguns minutos depois, luzes coloridas dispararam nas nuvens. Entre os muitos especialistas presentes, apenas os semideuses tinham uma contagem de mais de 10 especialistas, e também havia 4 especialistas de nível divino, incluindo o quarto príncipe, Rei Mago Negro e Rei Mago Dourado. O primeiro príncipe ficou apenas com menos de 5% de seus poderes. No entanto, tanto o Rei Mago Negro quanto o Rei Mago Dourado eram magos, e em termos de seus poderes e cultivo, eles superavam em muitos cavaleiros que eram do mesmo nível que eles. No Miracle World, o poder dos especialistas se originou de si mesmos. Eles não tinham apenas uma forte proeza de batalha. Suas forças produtivas e calculistas também eram igualmente fortes. No nível de especialistas de nível divino, o poder de uma pessoa pode superar o de um país inteiro. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 826, notícias acima do local onde a capital imperial foi originalmente localizada. Havia o esplendor de muitas vontades marciais. O brilho da vontade marcial do Black Magic King foi o que teve maior impacto. A vontade marcial negra se espalhou como nuvens escuras, cobrindo instantaneamente uma distância de vários quilômetros. No momento seguinte, a vontade marcial disparou para o céu como uma mão enorme, desenraizando uma enorme montanha que estava a várias dezenas de quilômetros de distância e jogando-a no grande buraco. O Rei Mago de Ouro também não perdeu. Uma grande mão dourada se estendeu, varrendo uma série de pequenos montes que eram mais altos que o solo à distância para dentro do grande buraco. Apenas os dois especialistas de nível Rei Mago sozinhos tinham a capacidade de mudar o mundo inteiro. Em apenas alguns minutos, eles já haviam varrido todas as cadeias de montanhas dentro de várias dezenas de quilômetros que estavam acima do nível do solo no grande buraco. Eles não apenas preencheram o buraco vazio, mas também limparam a área dentro de várias dezenas de quilômetros em um pedaço de planície completamente plana. A proeza de batalha de cada especialista em nível divino poderia abalar o mundo inteiro, e eles até tinham uma proeza destrutiva que superava as armas nucleares. No momento em que utilizassem esse poder para a produção, a força produtiva poderia ser comparável à de várias centenas de milhares, vários milhões ou mesmo dezenas de milhões de pessoas. Acontece que a maioria dos especialistas de nível divino estavam absortos em seu próprio cultivo e não usariam seus poderes nesta área. No entanto, sob as ordens de Fang Xingjian, o Black Magic King e o Gold Magic King tiveram que fazer isso, embora não estivessem dispostos. Depois de cuidar do terreno, o Rei Mago Negro acenou com sua grande mão e agarrou alguns blocos de grandes montanhas a mais de 100 quilômetros de distância. Um brilho brilhou no Rei Mago Dourado, transformando-se em um surpreendente arco-íris que movia um grande rio que estava a várias dezenas de quilômetros de distância. Todos os tipos de chamas, raios e ácido apareceram com um flash. Combinados com os recursos que os dois reis magos agarraram, eles continuaram a produzir todos os tipos de tijolos, cimento, pilares de pedra, mármore e outros materiais que atendessem aos requisitos. Essas pequenas coisas eram muito fáceis para o Black Magic King e o Gold Magic King alcançarem. Claro, com sua capacidade de alcançar o reino microscópico, eles também poderiam mudar as estruturas das partículas físicas diretamente para fazer milagres de transformar pedra em ouro. Eles também podiam fazer algumas mudanças elementares simples para obter as coisas que desejavam. No entanto,
Havia mais de várias centenas de milhões ou mesmo vários bilhões de partículas físicas dentro da matéria física que tinha um volume de 1 metro cúbico. A eficiência da ordem para obter materiais suficientes para reconstruir uma cidade por meio de um método tão milagroso de mudar as partículas físicas era muito baixa. Pelo contrário, a maneira como eles estavam fazendo isso agora, refinando diretamente os materiais com base em características físicas, permitiria que eles alcançassem todos os tipos de efeitos tecnológicos elevados. Eles poderiam executar todos os tipos de métodos de processamento, incluindo o uso de altas temperaturas, bem como processos de vedação e resfriamento. O Rei Mago de Ouro até realizou magia negra para acelerar os processos. Com eles, a força produtiva da dupla poderia ser quase comparável à força produtiva dos Estados Unidos. Em apenas alguns minutos, eles produziram materiais suficientes para construir uma cidade. Então os outros cavaleiros otorgados e muitos semideuses começaram a usar esses materiais para reconstruir a cidade. Fan Xingjian criou um clone e o enviou para a região do Grande Oeste. Era para chamar Tirante, Príncipe Filipe e os outros. Nesse momento, Lilia veio correndo de longe. Depois que Fan Xingjian a salvou antes, ela ficou na área fora do ritual, esperando que Fan Xingjian aparecesse. Foi somente depois que Fan Xingjian e os outros deixaram o pequeno mundo, retornaram à capital imperial e começaram a reconstruir a cidade que ela percebeu a atividade em comum e veio correndo. Olhando para Fan Xingjian, um brilho estranho brilhou no olhar de Lilia. Ela perguntou preocupada, mestre, você está bem? Embora Lilia soubesse que o Rei Mago Púrpura não havia pensado em ferir Fan Xingjian, Lilia não tinha ideia do que o Rei Mago Púrpura queria fazer. Além disso, esse ritual de invocação do Deus Maligno estava cheio de perigos, e até mesmo os 4 Reis Magos haviam agido. Isso fez com que Lilia ficasse extremamente preocupada com Fan Xingjian. Sem problemas. Fan Xingjian acenou com a mão e fez Lilia se dirigir para ajudar. Afinal, Tirante e os outros eram especialistas em nível divino, então logo chegaram à capital imperial. Não foram só eles. Fan Xingjian também chamou Lan Yui, ancestral astral e luar sagrado azul da região de Xingguo. Olhando para a capital imperial destruída, todos revelaram uma expressão atônita e atordoada. O quarto príncipe suspirou, olhou para Fan Xingjian e disse, onde está o pai e os outros? Os olhares das pessoas presentes estavam cheios de curiosidade. Eles estavam extremamente preocupados com os resultados desta batalha. Fan Xingjian explicou toda a situação para eles. Ouvindo o que Fan Xingjian disse, suas expressões continuaram mudando. Quando ouviram o quão poderoso o guerreiro da tribo do Deus Maligno tinha sido, todos ficaram muito chocados. Então, quando souberam que Fan Xingjian havia derrotado o guerreiro da tribo do Deus Maligno, eles pareceram agitados. Além disso, quando souberam que os 2 reis magos haviam se juntado às suas fileiras, todos ficaram boquiabertos. Tirante continuou avaliando o Black Magic King e os Gold Rober Magia secretamente. Ele pensou no passado quando ele era um mero mago de manto cinzento. No entanto, ele agora era o mesmo que o Black Magic King e o Gold Magic King, um dos subordinados de Fan Xingjian. Pensando nisso, até Tirante sentiu uma sensação estranha. Blue Sacred Moonlight, Astral Ancestral e Lan Yui pareciam extremamente chocados. Os 2 reis magos eram personagens lendários, lendas vivas. Com o pensamento de que até mesmo especialistas tão fortes foram levados por Fan Xingjian, como os 3 não se sentiram surpresos. Quando Blue Sacred Moonlight pensou em como ela queria se submeter ao Alexander e desistir de Fan Xingjian, ela parecia muito apreensiva. Ela se sentiu extremamente agradecida por, naquela época, ter apenas trocado informações com Lan Yui e não ter realmente deixado Fan Xingjian saber seus pensamentos. Simultaneamente, ela decidiu prometer sua lealdade inabalável a Fan Xingjian a partir deste momento. Depois de ouvir a história, o quarto príncipe acenou com a cabeça e disse, eu não esperava que o clone do Deus do Mal fosse tão poderoso. Se não fosse por você,
todo o império provavelmente seria destruído. Embora a capital imperial tenha sido quase completamente destruída, o quarto príncipe não se dava bem com Alexandre desde muito tempo atrás. As pessoas de quem o quarto príncipe era próximo já haviam sido trazidas da capital imperial anteriormente, então ele sentiu apenas um breve momento de tristeza antes de se recompor. O príncipe Felipe disse: a capital imperial precisa ser reconstruída e todo o governo também. Xinjiang, o que você pensa sobre isso? Fan Xinjiang já tinha seus planos. Embora todo o governo central tivesse desaparecido, ele tinha toda a região do Grande Oeste como base e já tinha um sistema de governo completo. Não seria difícil espalhar esse sistema de governo por todo o império. Além disso, ele tinha 6 especialistas de nível divino sob sua asa, ou seja, Tirano, o quarto príncipe, Príncipe Felipe, Lan Yui, Astral Ancestral e o Azul Sagrado Luar. Ele poderia dominar uma área e suprimir toda a reação e caos das 8 grandes regiões. Portanto, nos próximos dias, Fan Xinjiang observou como o Rei Mago Negro e a região do Grande Oeste reconstruíram a capital imperial. Enquanto isso, ele despachou o quarto príncipe e os outros para as outras regiões para ajudá-lo a assumir os respectivos escritórios regionais nas outras regiões, com exceção da região do Grande Oeste e da região central. Um grande número de cavaleiros outorgados também foram enviados da região do Grande Oeste para assumir cargos importantes nas diferentes regiões. Suprimido pelos especialistas do nível divino, quase ninguém se atreveu a exibir abertamente sua resistência. Simultaneamente, a notícia de Fan Xinjiang ter matado o clone do deus do mal e que Alexandre e muitos especialistas na capital imperial morreram em batalha se espalharam por todo o mundo. Isso causou ondas de revolta em todo o império. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.